Olá, amigos. Eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. Eu estava aqui colocando o café, né, que eu sempre coloco aqui nos vídeos, quem me acompanha sabe disso, e lembrando aqui de um comentário que uma pessoa fez, né? Eu acredito que foi um crente, um religioso, dizendo que esse seu chá aí que não termina nunca. Você veja que eles se batem até com o café. Eu corrigi ele dizendo que era o café, que era café, né? E que se ele não tinha outro argumento, né? Eu argumentei tanta coisa, eu não lembro qual foi o vídeo que ele fez esse comentário, mas assim, sim, mas sobre tudo que eu falei, a única coisa que você tem a dizer é sobre o meu café que não termina nunca, e tá lhe incomodando isso. Veja que eles se doem com tudo, né, rapaz? É uma coisa maravilhosa. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? É, Espero que vocês estejam bem, né? Hoje eu vou tratar aqui de um tema que já faz algum tempo, né, que eu venho refletindo sobre isso, mas uma coisa ou outra vai acontecendo, né, e a gente vai passando batida, né, a gente vai dando prioridade a outras reflexões, mas justamente sobre o que diz aí o título, né, do vídeo, né, sobre o julgamento final, esse tal desse julgamento final que tanto o cristianismo prega, né, a gente escuta tanto aí os evangélicos pregarem aí nas praças, nos ônibus, nos metrôs, né? O tal dia do juízo final, né? Aquele julgamento que ninguém vai escapar deles, né? Dele. Então eu vim fazer uma reflexão sobre isso, né? Como seria esse julgamento que todos nós vamos ter que participar um dia, né? Eu fiquei logo imaginando o tamanho da fila, né? Que quase 8 bilhões de pessoas que tem na Terra, né? Fora os que já morreram, né? Que estão aguardando, acredito que o julgamento deles, a fila que não vai ser na porta desse tribunal, porque só existe um Deus, né? Um único juiz que vai ser Deus, né? E a gente vai ter que aguardar. Eu não sei qual a ficha que eu vou pegar, qual o número que eu vou pegar, né? E o que é que eu vou fazer enquanto estiver esperando, né? Isso aí eles não explicam o que é que a gente vai fazer, se a gente vai ter direito a almoço, lanche, né? Vai ter algum hotel para a gente ficar. Nada disso eles dizem, né? Porque eu acredito que vai ser de um por um, né? Deus vai ter que ouvir a gente de um por um. E aí é que vem a questão, né? O que é que eu posso dizer que é de um julgamento, gente? Só um minutinho. Um julgamento é um lugar, é um acontecimento que a gente está sendo acusado de alguma coisa, né? De algum crime, no caso deles é um pecado, né? São os nossos pecados, né? As nossas atitudes, e a gente está sendo acusado, né? E a pena seria a condenação eterna, né? Segundo eles, né? Os católicos ainda falam aí num purgatório, um lugar onde você vai purgar seus últimos pecados para poder ir para o céu, mas no caso do evangélico, não. O evangélico tem isso, é 8 ou 80, né? Ou você é condenado ou você não é. Ou você vai para queimar no fogo eterno ou não vai, né? Então eu fiquei pensando aí como seria esse julgamento, né? Deus sendo o juiz, lógico, né? Deus um ser onisciente que sabe de todas as coisas, até antes da gente nascer, antes dele nos criar, ele já sabia, né, o resultado desse julgamento. O que então, eu fiquei pensando assim, o que é então que eu posso dizer a esse juiz, né, que eu venha a surpreendê-lo, coisa que ele ainda não saiba, que possa me livrar, né, e me inocentar dessa condenação. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é que eu posso dizer em minha defesa, ou meu advogado, não sei nem quem, se a gente vai ter advogado nesse tribunal, né? O que é que a gente pode dizer a esse juiz que sabe de todas as coisas, né? Que possa vir a nos livrar dessa condenação? Como é que eu vou surpreender a Deus, né? E ele diz assim, poxa, realmente dessa eu não sabia. Ah, rapaz, não tem como condenar Fábio, não, porque ele me veio com essa aí que me tocou, sabe? E eu vou ter que dar um outro destino a ele, né? Ter que dar um outro caminho a ele, que não seja aquele que a minha onisciência já sabia. É incoerente, né, gente? É muito discrepante isso, né?
É uma coisa, você vê que é mais uma coisa que não faz sentido, né, nesse mundo irracional da religião. E mais, a gente vai ser julgado num mundo totalmente diferente. A gente vai ser julgado num mundo espiritual. É um mundo totalmente diferente desse que a gente vive. Uma vez eu, conversando com um crente, perguntei a ele assim, olha, se você tivesse um filho, né, que se desviasse, um filho que você criou no evangelho a vida toda, e quando ele crescesse, ele se desviasse do caminho, né, e aí você morresse, depois ele morresse, e quando chegasse lá no céu, no dia do julgamento, né, Deus escutaria o que seu filho ia dizer, ele já estaria condenado, né, pelo desvio dele, né. Mas aí Deus ia colocar a sentença na sua mão, nas suas mãos. Ele dizia assim, bom, você é quem vai dar a sentença a seu filho de acordo com o que eu ensinei a vocês lá no mundo terreno, né? Aí ele disse assim, no mundo espiritual eu condenaria. Eu acredito que eu fiquei surpreso com essa resposta, porque eu era muito novo, ainda ainda estava começando, né, essa vida que eu tenho hoje, né? E eu fiquei sem saber o que dizer a ele. No mundo espiritual, eu condenaria. Quer dizer, eu achava que ele não ia condenar o próprio filho, né, ao sofrimento eterno, né? Mas ele disse que no mundo espiritual, sim. Aí eu fiquei sem saber o que responder. Hoje, depois de mais de 20 anos, é que eu obtive essa resposta. E aí me veio refletindo nessa ideia do julgamento final, né? Que todos nós iremos passar, segundo eles, né? Então, assim, a gente vai ser julgado num mundo totalmente diferente desse que a gente vive. Um mundo onde não teremos doenças, não sentiremos fome, não sentiremos dor, não haverá espaço para o pecado. No mundo espiritual não haverá espaço para o pecado. Não haverá necessidade de sexo, né? Veja aí. Então aí me veio a ideia, me veio a reflexão seguinte. E a gente vai ser condenado nesse mundo também, né? O inferno, segundo eles, é um inferno espiritual. Não sei como o espírito ia sentir dor, né? Mas isso aí faz parte do mito e eles que tinham que explicar isso. Mas aí a gente seria condenado a viver sofrendo por toda a eternidade num mundo espiritual, como eu já falei que não havia todas essas coisas, que se a gente tivesse nascido e tivesse sido criado, se criado nesse mundo, talvez a gente não tivesse cometido os pecados que estávamos sendo condenados agora nesse julgamento. Não sei se está dando para vocês acompanharem o raciocínio, né? Mas é assim, esse mundo em que a gente vai ser julgado por esse Deus que sabe de todas as coisas é um mundo onde, por exemplo, eles dizem que o pecado não entra. Então daí você já vê, se é um mundo onde não há pecado e a gente está sendo julgado por pecado ou por pecados que a gente cometeu, nesse mundo nós não teríamos cometido esses crimes, né? E não estaríamos sendo, e obviamente, porventura, não estaríamos sendo julgados também, né? Imaginem vocês, eles dizem também que no mundo espiritual não haverá necessidade de sexo. Muitos pecados que a gente comete nesse mundo que a gente vive, segundo eles, são por conta das nossas necessidades, né? Nós temos necessidades, né? E que muitas vezes nos leva a cometer crimes, até crimes hediondos mesmo, para suprir e satisfazer essas necessidades que nós temos, né? Como, por exemplo, o sexo, né? O sexo é uma necessidade que todo ser humano tem. E veja quantos crimes, né? Quantos pecados a gente consegue cometer, né, por conta do sexo, né? O adultério, né? Que é um pecado horrendo para esse Deus, né?
a prostituição também, né? A masturbação. Veja quantos pecados, né, a gente comete por conta de uma necessidade que o ser humano tem, que é o sexo, né? E que está atrelada também à reprodução. Eu acho também uma coisa errada isso. Eu acho que Deus não deveria ter feito isso com a gente, né? Atrelar uma necessidade nossa, a nossa reprodução. Veja quantas pessoas tem no mundo, né? Por conta da gente fazer sexo, né? O mundo está ficando uma coisa insuportável de se viver. E daí, né, por essa superpopulação, as pessoas estarem cometendo crimes, né, para poder suprir as necessidades da fome, a necessidade de morar, de ter um canto para morar, né, de ter o conforto e tudo mais. E o homem também ele tem essa capacidade de criar, de inventar coisas, né? Por exemplo, citaria aí no caso o celular, né, a tecnologia, e nem todo mundo tem acesso, né? E aí nós já temos o sentimento da cobiça, da inveja que todo mundo tem, né, de querer possuir aquilo ali, né? E veja quantos problemas a gente tem, mas eu estava falando do sexo, para não me perder, essa necessidade que a gente tem que nos leva a cometer crimes, né? No caso, pecados, né, na visão deles, e que se a gente tivesse, desde o início, nascido e sendo criado nesse mundo espiritual, o qual eles dizem que iremos, né, tanto eles que vão viver no céu, que é um mundo espiritual também, que não vai haver espaço para sexo. E veja, se não havendo espaço para sexo, não haveria espaço para esses pecados, né, se nós não tivéssemos a necessidade de sexo. Eu estou dando só um exemplo, né? Quantos e quantos pecados, quantas e quantas condenações deixaria de ter nesse mundo espiritual, né? Então veja que é uma coisa que não faz muito sentido, né? Você viver num mundo e ser julgado em outro, né? Não faz sentido de jeito nenhum. A gente teria que ser julgado de acordo com os nossos pecados aqui, né? Se fosse para ser justo, né? Não, jamais deveríamos ter uma condenação eterna, porque os nossos pecados não são eternos. Nenhum ser humano consegue fazer mal por toda uma eternidade, por pior que seja o crime. Daí eu venho a ideia de que o inferno seria a pior injustiça que poderia existir, né? Onde se pagaria por toda uma eternidade por um pecado, por um crime que houve fim, né? Então, e ainda mais a gente sabendo que você vai pagar por esses pecados, por esses crimes, num mundo onde isso não existe, onde esses crimes, onde esses pecados jamais teriam sido cometidos se tivéssemos nascido e se criado nesse mundo. Então, mais aí uma discrepância, né, para se refletir nas religiões que pregam, né, o julgamento, né, como é o caso do cristianismo, né, que prega o julgamento final e a condenação eterna por um Deus, um juiz que é Deus, que é divino, que sabe de todas as coisas, que seria assim uma perda de tempo, um julgamento, né? Seria uma perda de tempo você falar para Deus coisas que ele já sabe de tudo, muito antes de você nascer. Ele já sabe até qual vai ser a tua sentença, né? Se você vai ser condenado, claro que você vai ser condenado, né? O julgamento em si ele é uma ação realmente inútil, só vai para ali quem realmente for condenado. Então, assim, a gente vê que não faz sentido nenhum, né? E que seria uma perda de tempo esse julgamento final. É isso, né, que eu trago para vocês nesse vídeo de hoje. Eu gostaria de ver os comentários de vocês, o que vocês pensam a respeito disso. Se vocês já tinham pensado sobre isso alguma vez, né, deixem aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o like de vocês, gente, viu? Não esqueçam que é muito importante para que o YouTube divulgue, né, o nosso vídeo, ele chegue a outras pessoas, né, que conheçam o nosso canal, né, e que tenham acesso a essas reflexões que me chegam à mente, que tantos de vocês gostam muito, né? Muitos de vocês colocam aí nos comentários, e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito, né? Que eu sinto que eu não estou falando em vão, não estou falando bobagem, né? Que eu estou ajudando a vocês de alguma forma, né? E
Deixem o like, é importante deixar o like de vocês para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas, né? E que essas pessoas tenham esse contato com essas reflexões que vocês têm. No mais, eu quero deixar um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.